Sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza, meus queridos alunos da EJA. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar sobre uma temática extremamente relevante, muito importante no nosso dia a dia, que são as fontes de energia, tá certo? Esse objeto de conhecimento está dentro do eixo vida e ambiente. Então, nessa nossa aula, iremos tratar sobre essa temática de extrema relevância. Qual seria a primeira fonte de energia? Quando foi que surgiu a primeira fonte de energia? A descoberta do fogo foi um grande feito realizado por nossos ancestrais, utilizado para afugentar animais selvagens, se proteger dos invernos rigorosos e também para diversificar em sua dieta através do cozimento dos alimentos. Para que o fogo durasse, era utilizada lenha, ou seja, a matéria-prima utilizada ali para que aquele fogo durasse um determinado tempo, período de tempo, para realizar essas atividades, era a lenha. Então isso constituiu-se na primeira fonte de energia descoberta pelos seres humanos, tá certo? Portanto, observem, que dentro dessa linha do tempo, dentro da história da descoberta, do fogo, ele constitui-se então dentro desse processo importante, tanto para afugentar animais, quanto na diversificação da dieta dos seres humanos, porque antigamente as pessoas não tinham uma dieta tão diversificada, devido à questão de não conseguirem cozir ou assar alimentos, e a partir da descoberta do fogo, todas essas questões foram possíveis graças à descoberta dessa importante fonte de energia, Então a lenha, ela constitui-se, na primeira fonte de energia, que serviu justamente como uma imagem aí, ela ilustra, para se afugentar de animais selvagens, para cozir ou assar alimentos e se refugiar de invernos rigorosos, se aquecer. Durante muitos anos, as velas feitas a partir de óleos de animais e fibras vegetais iluminavam as residências, Imaginem que lá antigamente, há muito tempo atrás, não existia energia elétrica. Então, a forma de iluminar os ambientes durante a noite eram através de outros tipos de instrumentos, como os candeeiros, as velas, certo? E existiam então esse tipo de vela. Hoje em dia a gente sabe que essas velas são feitas a partir de parafina e existe um pavio interno, que nós então acendemos e essa vela ela dura um determinado tempo até que essa parafina ela vá derretendo e a gente utiliza esse objeto para iluminar alguns tipos de ambientes, principalmente quando falta energia à noite, a gente então se utiliza das velas para iluminar esses espaços. Apenas no final do século XIX é que surge a lâmpada elétrica, tá certo? Lá por volta de 1879. Até aí se utilizavam-se então de outros instrumentos, como eu citei para vocês, como as velas, os candeeiros, as lamparinas, para iluminar à noite esses ambientes, tá certo? As primeiras indústrias funcionavam a partir das máquinas a vapor, na qual era utilizado carvão mineral como fonte de calor para aquecer as caldeiras. Então, se utilizava-se do carvão mineral, mais adiante a gente vai ver que existe uma diferença entre carvão mineral e carvão vegetal. O mineral, como o próprio nome sugere, é extraído através dos minérios e é uma fonte de energia não renovável, que a gente vai estudar também mais adiante. E então, a partir dessa queima desse carvão mineral, se produzia vapor e esse vapor, então, impulsionava as máquinas, dentro desse processo daquela grande revolução industrial que aconteceu. Então, essas indústrias se utilizavam-se dessas máquinas movidas a vapor. E o que seria energia? Qual o conceito de energia? Segundo os físicos, energia é a capacidade que um corpo ou substância tem de realizar trabalho, tá certo? Então, a partir de um determinado componente, a partir de uma determinada matéria-prima, eu vou extrair energia, tá certo? Vai ser uma fonte de energia. Como a gente vai poder citar mais adiante, algumas fontes de energias que têm a capacidade de se renovar na natureza e outras fontes de energia que são não renováveis, porque após utilizarmos elas se esgotam. E quais são os benefícios da energia? São inúmeros os benefícios da energia. A questão da evolução da humanidade envolve essa questão da energia.
quando a gente observa a questão dos aviões, né, que se utilizam-se de querosene, né, que é extraído a partir do petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, os trens, os navios, os automóveis, os equipamentos hospitalares que são utilizados na realização de várias cirurgias, os equipamentos eletrodomésticos como as televisões, rádio, liquidificador, computadores. Ou seja, observem que todas essas questões envolvem energia, envolvem a utilização de energia, seja ela elétrica, seja ela fonte de energia de algum tipo de combustível fóssil. Mas tudo na nossa vida vai estar relacionado com energia e a evolução da humanidade dos equipamentos tecnológicos tem tudo a ver com, certo, as fontes de energia. Mesmo na atividade simples e antiga, como a agricultura, a energia é indispensável, né? A gente estava falando aqui de equipamento tecnológico, de avião, mas mesmo quando a gente trata de atividades muito simples e muito antigas, como a agricultura, porque é através da agricultura que a gente tem os alimentos que nós consumimos, né? Então a agricultura, desde o início da humanidade, ela existe. Então, mesmo lá na agricultura, a energia ela é indispensável, ela é fundamental. Principalmente quando a gente está tratando nos dias atuais de uma agricultura muito produtiva, né? Daquelas grandes fazendas que cultivam soja, milho e precisam daquelas máquinas, né? Para realizarem a colheita dessa lavoura, né? Ou seja, os seres humanos, as pessoas não teriam a capacidade de colher tanto alimento que é necessário para alimentar essa grande população mundial. Então, com o aumento dessas plantações, também foi necessário o desenvolvimento dessas máquinas que são movidas à energia. Além disso, se a gente for analisar do ponto de vista biológico, né, o sol, que também é uma fonte de energia, é fundamental para que aquela vegetação, aquela planta daquela lavoura, ela se desenvolva, né? Então, observem, né, como a energia ela permeia todas as questões associadas ao nosso dia a dia. As sociedades atuais, principalmente as nações mais industrializadas, são totalmente dependentes das fontes de energia, né? Principalmente aqueles países bem desenvolvidos, onde são muito industrializados. Quando a gente fala de indústria, a gente fala automaticamente de máquina. E se a gente fala de máquina, essa máquina, para se funcionar, ela precisa de energia, né? E então nós chegamos à questão das fontes de energia que são renováveis e aquelas que não são renováveis. Como o próprio nome sugere, as renováveis são aquelas que se renovam. Ela tem um ciclo na natureza. Eu utilizo aquela fonte de energia e logo a seguir ela vai ter a capacidade de se renovar. Já aquelas fontes de energia não renováveis são aquelas em que, quando nós as utilizamos, ela não possui uma capacidade de se renovar, ela se esgota. E a gente vai ver alguns exemplos dessas fontes de energia. As fontes de energia renováveis são capazes de gerar energia e são inesgotáveis, né? Porque elas se renovam, podem ser repostas pela própria natureza numa escala de tempo curta, numa escala de tempo humana. E aí a gente pode citar algumas fontes de energia, como as hidrelétricas, certo? A energia eólica, né? Que é através do vento, a energia solar, através do sol, maré motriz, ondomotriz, que são as energias que são fornecidas através dos movimentos das marés ou das ondas do mar, a geotérmica e a energia também proveniente da biomassa, como por exemplo a gente pode citar a cana-de-açúcar, né? A cana ela é a matéria-prima para produzir açúcar e para produzir também o etanol, que é o álcool, que é um combustível, que é um biocombustível utilizado pelos automóveis também, certo? Geralmente os automóveis atuais, né, eles se utilizam-se de álcool, gasolina ou diesel, né? A gasolina e o diesel são provenientes do petróleo e o álcool é proveniente da cana-de-açúcar. No caso aqui do Brasil, o álcool é proveniente da cana-de-açúcar.
Mesmo sendo fontes sustentáveis, não significa que não há impacto ambiental. Quando a gente fala de fonte sustentável, quando a gente fala de fonte renovável, não significa dizer que não vai existir impacto ambiental. Por exemplo, vamos imaginar uma grande hidrelétrica. Para a gente construir uma hidrelétrica, a gente precisa alagar grandes áreas de vegetação. Tem que se escolher, fazer um estudo, se escolher uma determinada localidade e aquela localidade ela vai ser inundada, porque precisa se ter uma grande represa de água, né, para movimentar aquelas turbinas das hidrelétricas que vão gerar energia. Então, observem que existe sim um impacto ambiental, mesmo quando a gente está tratando de energias renováveis, certo? E o nosso país, o nosso Brasil, ele se destaca na geração de energia limpa, que é aquela energia renovável, né? E aí a gente fala, por exemplo, da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior usina, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá certo? E pertence aqui ao nosso Brasil, está na divisa entre Brasil e o Paraguai, tá certo? Lá no estado do Paraná, e é uma importante geradora de energia para o nosso país, tá certo? E uma outra fonte de energia limpa também, que é o etanol, né? Que é extraído através, como eu tinha mencionado para vocês anteriormente, através da cana-de-açúcar. Fontes de energias não renováveis. A gente falou um pouquinho a respeito das renováveis, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das não renováveis. Né? Como o próprio nome sugere, são aquelas que quando a gente retira da natureza, elas não têm uma capacidade de renovação rápida, né? Podem até se renovar, mas demora muito tempo, né? Não é uma escala de tempo humana, são milhões e milhões de anos para que aquele determinado componente venha a surgir novamente. Por isso que a gente classifica ele como não renovável. E quais seriam os principais? O petróleo, o carvão mineral, observe, mineral não é carvão vegetal. O vegetal é extraído através das plantas, o mineral através dos minérios, né? Do solo, da terra. A energia nuclear, certo? E o gás natural. Essas daí são as principais fontes de energia não renováveis. As fontes de energia não renováveis são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o urânio, né? O urânio também, que é um componente não renovável, certo? E aí a gente pode ver vários componentes que são produzidos a partir dessas fontes de energia, como o gás de cozinha, a gasolina, o combustível de aviação, que são utilizados pelas aeronaves, que é extraído a partir do petróleo, a querosene e o diesel, tá certo? Então todos esses são componentes extraídos a partir de fontes de energias não renováveis. E aqui a gente vê o exemplo de uma usina termoelétrica, né? Que utiliza-se então da queima de carvão mineral, certo? Para então aquecer lá as caldeiras e fazer com que as turbinas se movimentem e gerem energia elétrica. Aqueles países que não dispõem de grande fluxo hídrico de água, que não possuem muitos rios, que não têm condições de terem hidrelétricas, como o nosso país tem, a alternativa é produzir energia através das termoelétricas. Só que esse tipo de produção de energia é muito danoso ao meio ambiente, porque a queima desse carvão mineral libera para o meio ambiente muitos compostos químicos poluentes que poluem o ar, tá certo? Essa daí seria uma fonte de energia não sustentável, né? Como no caso das hidroelétricas. Não confunda carvão vegetal com carvão mineral. Carvão vegetal é retirado a partir de origem vegetal, das plantas. Já o carvão mineral é extraído através do solo, dos minérios, dos minerais. O carvão vegetal ele é renovável. As plantas se renovam, né, na natureza. Já o carvão mineral é uma fonte esgotável, né? Vai chegar um determinado momento que aquela fonte ela vai se esgotar, vai se acabar. Daí, por isso que a gente classifica o carvão mineral como não renovável. Não se renova numa escala de tempo humana. É através dele que é produzida a energia nuclear e as bombas de radioatividade. A gente está falando de mais um tipo de fonte de energia
não renovável, tá certo? Que é o urânio, né? O urânio, ele é utilizado, né, principalmente por esses países que possuem essas bombas nucleares, né? E que tem essas usinas termoelétricas que enriquecem esse tipo de componente, esse urânio, e é um componente radioativo e muito assim perigoso, tá certo? Então, geralmente essas usinas elas têm um alto nível de segurança para que não contaminem o ambiente e não prejudiquem a saúde das pessoas que acabam manipulando esse tipo de material, tá certo? As nações têm se preocupado com isso. Existe aí o problema, né, das fontes não renováveis. Quando a gente vai olhar um panorama do planeta, do nosso universo, a gente vai observar que a maioria dos países utilizam-se de fontes de energia não renováveis na maior parte das suas atividades. E apenas uma pequena parte das fontes de energia advém daquelas que são renováveis. Ou seja, a gente consegue observar através do gráfico que 80% das atividades são realizadas através de fontes de energia não renováveis. E apenas 20% tem como fonte de energia as energias renováveis, que são aquelas energias mais limpas, não é isso? Então, de fato, existe um problema e as nações precisam se reunir, certo? Para tentar solucionar essa questão, para que a gente tenha um planeta cada vez mais sustentável, né? Pois esse tipo de energia, ela não tem a capacidade de reposição pela natureza em poucos anos, bem como sua intensa poluição ambiental. Ou seja, quando a gente faz um comparativo entre a energia renovável e aquela energia não renovável, a gente vai observar que a não renovável ela não tem uma capacidade de reposição pela natureza em poucos anos, como as energias renováveis, que se renovam diariamente, rotineiramente. E além disso, uma outra comparação é que essa energia não renovável ela é bem mais poluente do que as energias de fontes renováveis, né? E aí a gente cita o exemplo do petróleo, né? Que é produzido a gasolina, o diesel, né? E que através de máquinas que são movidas a diesel dos automóveis, né? Existe uma determinada queima desse combustível, acaba emitindo, né, para a nossa atmosfera, para o ar que a gente respira, vários tipos de compostos poluentes. Então a gente vê que as energias de fontes renováveis são infinitamente mais sustentáveis quando comparadas com aquelas fontes de energias não renováveis. E esse é um debate que deve estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano, certo? Para que a gente possa ter, de fato, um planeta, né, um ambiente para morarmos, para vivermos cada vez mais sustentável, que a gente consiga se desenvolver, né? Porque o processo de produção de produtos e de serviços é extremamente importante para a nossa população, né? Isso é geração de emprego, mas a gente não pode, a todo custo, querer um desenvolvimento que não olhe para a natureza, um desenvolvimento que não seja um desenvolvimento sustentável, né? É sim possível que a gente se desenvolva, que a gente tenha cada vez mais equipamentos tecnológicos, né, que ajudem os seres humanos, seja lá nos hospitais, através da medicina, desenvolvimento de vacinas, a ciência, mas também a gente tem que sempre ter um olhar atento para a natureza, para os nossos recursos naturais, né? E assim a gente consiga ter uma vida cada vez mais equilibrada do ponto de vista ambiental. Então, essas foram as principais informações que eu quis trazer para vocês nessa aula de Ciências da Natureza, né, falando sobre fontes de energia. Caso vocês tenham tido alguma dúvida a respeito de algum ponto que aqui foi falado na aula, leve essa dúvida até o seu professor, até a sua professora, porque eu não tenho dúvida que ele ou ela terá a maior satisfação, o maior prazer em sanar essa sua dúvida, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus e um forte abraço.